E Tiago começa, no capítulo 2, dizendo o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Aí eu paro um instante aqui, e ele fala assim, quando ele fala esse negócio de meus irmãos, não façam diferença. A nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, ela vive tentando regrar o comportamento humano. Aliás, uma das grandes dificuldades que nós vivemos em nossos dias é a questão desse regramento do comportamento humano. E esse regramento do comportamento humano é uma consequência direta da ausência de Jesus no coração das pessoas. Eu digo isso quando você olha, por exemplo, estávamos chegando ontem em frente à igreja e depois a Ellen passou lá para nós almoçarmos juntos. E quando ela chegou, eu estava com um carro, ela estava com outro, e no meu carro eu tenho, agora com 60 anos, eu tenho o privilégio de usar a vaga para idoso. É um privilégio, né? E eu tenho o cartãozinho, aquele negócio todo, né? E quando ela chegou, eu falei, olha, um carro estava no estacionamento da igreja, e eu falei, não, outro carro, eu vou parar aqui alguns minutos. Eu falei, olha, eu tenho cartão de idoso. Então, o meu carro pode ficar na vaga de idoso, por alguns instantes. Mas isso aí, gente, o meu carro poder ficar na vaga de idoso, isso foi debaixo de lei, de projeto de lei aqui do município, né, do estado de São Paulo, depois o Brasil inteiro está nessa condição. Mas você percebe que, para ter vaga para idoso, foi preciso de uma lei do município, e uma lei, uma regulamentação no Código de Trânsito e tudo mais. Não é só isso. Tá? Quando o meu filho fez o Enem, e ele foi começar a faculdade, tinha e tem uma regra de cota. Cota para quem fez escola pública, cota para quem é negro. E isso é algo que me choca, como eu coloquei, esse regramento para que as pessoas tenham acesso a algumas coisas é consequência direta da ausência de Jesus na vida das pessoas. Nós vimos há pouco tempo atrás o que aconteceu com a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos, a revolta que surgiu devido à discriminação racial. E aqui no Brasil refletiu, não na mesma proporção, mas a mídia trabalhou muito, muito isso, porque nós temos o que nós chamamos de racismo estrutural. E esse racismo estrutural, gente, no Brasil, lógico, a gente não tem o racismo na proporção que é nos Estados Unidos. Ou seja, lá nos Estados Unidos, em alguns estados, se o cara encontrar o outro no meio da rua, à noite, ele mata e não tem consequência. O policial mata e não tem consequência. E não precisa ter motivo. É por causa da cor da pele. Se uma pessoa de cor está andando numa calçada e vem um branco na mesma direção, a pessoa tem que mudar de calçada. O nosso problema aqui, tá, é que nós temos uma questão estrutural bem séria, e não é só com negros. Há uma questão da pobreza, que ela é inerente ao povo brasileiro, é inerente à América Latina. Não estou suavizando o racismo. Eu estou dizendo que, nesse mesmo aspecto, nós temos dificuldades enormes no relacionamento e na tratativa dessas questões, a ponto de precisar fazer cota, precisar fazer lei para se limitar ao racismo, precisar botar a gente na cadeia para limitar isso. Da mesma maneira, tá? Algumas pessoas de condição social ou que não teve acesso a alguma condição social. Eu digo isso porque quantos não já foram barrados em algumas situações para entrar em alguns lugares devido à sua aparência, devido ao seu modo de estar vestido,
E algumas vezes, devido à cor da pele, devido à sua preferência sexual. E você fala assim, Betão, mas você eu não sou favorável a nada e nem sou contra nada. Eu estou colocando para vocês a questão social que essa questão envolve. Quando o Tiago faz essa abordagem, eu quero mostrar para vocês que ela é muito mais ampla do que simplesmente uma tratativa com relação à riqueza e pobreza. Nós vivemos uma condição no Brasil, às vezes, em certas ocasiões, velada. Aí eu não quero polemizar aqui, criar polêmica, mas a gente tem dificuldade de aceitação de pessoas quanto à sua preferência sexual, com relação à sua classe social, com relação à cor da pele, com relação à atividade profissional que exerce. Em todos os sentidos nós temos. E a igreja tem que ser o fator diferenciador disso. Isso é só a introdução do que a gente vai tratar. E eu digo isso porque nossa igreja, inclusive, eu vou pegar no ponto mais extremo, né? Nós já tratamos um tempo atrás com prostitutas e homossexuais, fizemos um trabalho na Avenida Industrial, evangelizando prostitutas e homossexuais. Essa ação que aconteceu nesse sábado, e que está acontecendo até o final do mês de maio, nós buscamos atingir alguns grupos de pessoas, os transeuntes que passavam por ali, mas nós já tivemos ações mais contundentes, na qual nós somos lá onde tem a zona de prostituição mesmo, e lá nós falávamos de Cristo, e muitos ali se converteram, vieram para a igreja, mudaram de vida e foram transformados. Ou seja, é muito mais abrangente, porque Deus não olha para como o homem está por fora. Eu quero que você se lembre quando o rei de Israel, o rei Davi, foi ungido, que o profeta chega lá para os filhos de Jessé, mostra os seus filhos para mim. E o profeta diz o seguinte, chegou o primeiro, o mais velho? Não foi esse que o Senhor escolheu, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, para a aparência exterior. Deus vê o coração. Em Atos, lá nos primeiros capítulos, Deus manda o Felipe ir lá falar com o eunuco. O eunuco era um homem, vamos assim dizer, na linguagem bem popular, ele era castrado, justamente para ele poder ficar no harém. Ele tinha lá sofreu fisicamente essa ação, e mesmo assim Deus vai lá e busca o eunuco e salva o eunuco. Estou dando 2 exemplos radicais para a gente poder agora voltar e trabalhar o texto. Já com isso em mente, né? Com essa visão e com essa profundidade, aí nós vamos lá. E Tiago diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Essa colocação de como crentes, ele está dizendo assim, na condição que você está, que já creu, que crê no Senhor Jesus, que tem o Senhor Jesus, e que quem tem o Senhor Jesus, que recebeu o Espírito Santo, começa a ter uma visão diferenciada do mundo, a sua cosmovisão com relação ao mundo, ela é diferenciada. Você não vê mais com os olhos do mundo, você agora vê com os olhos de Cristo, você enxerga com os olhos de Deus. E você olha para as pessoas não como vê o homem, que olha para a aparência exterior. O que você busca é o que está dentro. Mas o mais legal ainda é que ele diz, não façam diferença. E esse não façam diferença, o termo é prosopolêmpsia. E prosopolêmpsia, tá? Eu coloquei o que o William Barclay coloca no seu livro, eu peguei literalmente o que ele escreveu e coloquei para vocês. É um termo interessante, o nome provém da expressão prosopon tampanein. Prosopon é semblante, aparência. Tampanein é que significa elevar. Ou seja, prosopolêmpsia
é a expressão tradução literal do grego, né, da frase hebraica original, elevar a aparência de uma pessoa e considerá-la com favor, contrariando talvez a rebaixar ou subestimar a sua aparência. Ou seja, você eleva a aparência de alguma pessoa. E no caso aqui, ele colocou entre pessoas, ou seja, tratando-as com favoritismo dessa maneira, rebaixando as outras, em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer direção. Por isso que eu fiz essa abertura ampla para você entender, porque nós, como igreja, temos que entender e tratar essa questão com um pouco mais de seriedade, não polemizando. Lógico que eu fiz essa abertura aqui e essa introdução com toda essa gama de assuntos, porque a realidade brasileira, ela é assim. Quer queira você não, quer queira, quer não, nós temos essas dificuldades. E a gente ainda sofre um pouco com isso. E a igreja, na época que Tiago escreveu a carta, vivia um problema semelhante. Quem compunha a igreja naquele período? Naquele período, a igreja, em primeiro lugar, se você olhar por onde Jesus pregou, ele começou a pregar lá pela Galileia, entre os pobres. Ele não foi lá no palácio, ele não foi lá com os ricos. E quem seguia Jesus? A multidão que seguia Jesus, para você só se lembrar de um episódio só, quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, você percebe que as pessoas que estavam ali estavam precisando de comida. Básico. Ninguém estava lá carregando o seu lanche, o seu Big Mac lá, preparadinho, não. Teve que dar comida para as pessoas. E comida física mesmo. E quando a igreja está tratando essa questão, porque nesse período, algumas pessoas estão se convertendo, as pessoas estão vindo para Jesus, e quem vieram, os primeiros que foram convertidos, é o pessoal do povo, da massa. E da massa, quando eu digo da massa, eu digo que muitos ali, aliás, proporcionalmente, inclusive, em qualquer situação, a maioria pobres. E alguns sentavam lá na reunião junto com o seu senhor. E algumas vezes, quem ministrava eram pobres. Aliás, os discípulos eram de origem humilde. E estavam pregando, anunciando as maravilhas do reino de Deus a ricos, poderosos, a pessoal aos guardas romanos. Haja visto que Paulo pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana. Inclusive, diz a tradição que, que entre a guarda pretoriana, que era a guarda de elite de Roma, tinha lá uma igreja. E o que Tiago está colocando aqui, ele já chamou a atenção no capítulo anterior para a gente, para uma série de coisas, e nesse momento agora, ele fala, olha, vocês que são crentes, e essa carta é para crente, é para quem conhece a Jesus, é para quem ama Jesus. E ele traz essa advertência seríssima. Por que isso? Lógico, faz parte do contexto da história do cristão, faz parte do contexto da vida do cristão. Só para lembrar vocês, lá em Lucas, capítulo 20, versículo 21, assim, os espiões lhe perguntaram, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ou seja, independente de quem seja, independente de classe social, independente de cor de pele, de preferência sexual, ou de profissão, ou do time que a pessoa está torcendo, Jesus falava com todos, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E lógico, quando você vê alguns textos quando você lê os evangelhos, em algumas situações, para aqueles que se chamavam doutores da lei, ele fala de uma maneira muito mais profunda. Lá em Malaquias 3:9, já no Velho Testamento, por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Está tratando aqui especificamente, lógico, né, com o povo de Israel e com os doutores da lei. Essa questão de parcialidade, ou seja, de fazer acepção de pessoas, de fazer diferenciação de classe, de fazer diferenciação de time que torce.
E Provérbios, lógico, 20, 22, 2, o rico e o pobre se encontraram. A todos fez o Senhor. Ou seja, tanto rico, tanto pobre, tanto branco, tanto amarelo, tanto asiático, tanto negro, tanto São Paulino, corintiano, palmeirense, todos eles, foi Deus que fez. E o que o Tiago está salientando aqui para a gente é exatamente isso. Então, tratar com favoritismo ou colocar em uma posição elevada, por alguma razão, por algum motivo, tem que se tomar esse cuidado. E ele vai mais além. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem, e no caso aqui ele coloca com anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disser ao pobre, fica aqui, ali, ou sente junto ao estrado onde eu ponho meus pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? E agora ele trata a questão de maneira muito mais objetiva e muito mais direta. Por que eu fiz essa abrangência e abarquei todas as outras classes discriminatórias e sociais? Porque o propósito aqui, gente, é o mesmo. Discriminou, separou, diferenciou, tratou de maneira diferenciada, há um equívoco muito sério. E nesse aspecto aqui, tá? Lógico que eu comecei falando de vaga para estacionamento para pessoas acima de 60 anos, cota social. Por que se a igreja atentasse para essas questões desde lá de Tiago, nós não teríamos o problema social que temos hoje. E você quer dizer, então, com isso, Betão, que a igreja falhou? Lógico que eu não vou ser o grande acusador da igreja de maneira nenhuma. E não quero acusar ninguém. Tá? É muito importante isso. Até porque o grande acusador dos filhos de Deus é Satanás. O diabo é o grande acusador. É ele que acusa você, que inclusive coloca muitas vezes minhoca na cabeça da gente e dizendo que a gente foi tratado de maneira diferenciada, ou separada, ou excluído. E se você for falar em termos de Brasil, nós temos como considerado uma das maiores nações cristãs do mundo, e você trabalhar a questão a questão social, que, aliás, você vai ver falar muito mais a partir de agora, porque está chegando a eleição, e alguns partidos pegam essa bandeira, desculpem, pegam essa bandeira e trabalham essa questão. A mídia também trabalha essa questão muito fortemente, com um propósito muito específico. Eu vou dar um exemplo, mas, por favor, não tomem como partidarismo. Nós tivemos um partido que veio do povo, que governou o país por 16 anos. E que eu me lembro, na semana da posse, o presidente, na ocasião, o presidente Luiz Inácio, ele chorou dizendo que no país dele tinha pessoas que não tinham 3 refeições por dia. Emocionante. Passaram 16 anos do governo Lula depois Dilma. Essa questão continua. Não mudou nada. Aliás, hoje, nós estamos mais pobres do que quando ele assumiu a presidência da República. Não estou criticando Lula, porque depois dele nós tivemos o Michel Temer, tivemos a Dilma, e temos hoje o Jair Messias Bolsonaro, que não consegue resolver essa questão, porque é uma questão de proporções astronômicas e não vai ser resolvida. Enquanto o homem que não aceitar Jesus e não olhar para o seu próximo como irmão, essa questão não vai ser resolvida. Enquanto a distribuição de renda no país tiver essa disparidade que nós temos, essa questão não vai ser resolvida. Então, o que eu estou alertando você é que o discurso político e o discurso da mídia, ele é incongruente no sentido de dar solução.
a dizer que o pobre não pode continuar nessa condição, eu estou careca de saber, na verdade, sou careca, mas estar careca é muito mais além do que apenas os cabelos em minha cabeça. É algo fato conhecido e consumado. Por isso, e os pobres você sempre os tens, como disse Jesus. E naquele período já existia a pobreza e o pior de tudo, não era só a pobreza, era a discriminação social. Era discriminação. Por isso, ele adverte, se acontecer e você tratar dessa maneira, tá? Você está fazendo discriminação, com critérios errados. E o critério que você está usando não é o critério de olhar com os olhos do Senhor, enxergar com os olhos de Jesus. Você está fazendo discriminação, acepção de pessoas, separação. E ele avança, e ele continua. Não estarão fazendo discriminação. E discriminação é o diacrité, fazer discriminação, separação, julgamento. E quando você faz isso, você está incorrendo você se tornou juiz, você se tornou aquele que faz o julgamento das pessoas e diz quem é e quem não é. Quem é você para julgar alguém? Quem sou eu para julgar alguém? E ele continua avançando. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Aí Tiago ele faz essa pequena lembrança. Essa pequena lembrança que Deus escolheu os pobres. Robertão, você está querendo dizer que o cara que é rico ele não pode aceitar Jesus, ele não pode ter Jesus como Senhor da sua vida? Não é isso. Matematicamente, por estatística, a maioria dos habitantes do planeta Terra, a maioria é pobre. Qual a referência e qual o parâmetro que você está usando? Se eu comparar com o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ou com o William Musley, que é o dono da Tesla, o resto do mundo é que é pobre. Lógico que você pegou numa proporção muito elevada. Tá bom. Pega um pouquinho mais baixo aqui. Ó, políticos, de um modo geral. E lógico, gente, nós temos empresários que são bem-sucedidos, ou herdaram, ou trabalharam, ou que fizeram diferença. Mas, na maioria, a pobreza é uma realidade. Na América Latina, ela é uma realidade. Ah, Betão, você quer dizer que nos Estados Unidos não tem pobre? Tem. Não só pobre. Nós temos mendigos em quase todo mundo. Eu estive na Califórnia, eu estive em Nova York, e tem lá pedintes, moradores de rua. E não só isso, e pessoas que o que recebem é suficiente para, no básico do básico, ter a sua subsistência. Em qualquer lugar do mundo. Então, ou seja, pobre tem no mundo inteiro. E, digo para você, são maioria. E aí, Tiago, ele diz o seguinte, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo. Porque o mundo é que divide as pessoas em classe social. E quando a igreja entra nesse caminho, entra nesse aspecto, entra nessa direção, nós estamos olhando com os olhos do mundo. E eu volto na minha ilustração, lembrando quando Deus escolhe Davi. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, para a aparência exterior. Deus vê o coração. Não é o que eu digo que eu sou que faz diferença para Deus. Não é a roupa que eu uso que faz diferença para Deus. O que faz diferença é o que está no meu coração. E eu quero que vocês guardem isso. Porque a lição de hoje, o ensino de Tiago, se você não tivesse no coração,
A gente vai perder essa linha e vai perder a referência. E, lógico, Tiago tinha conhecimento de todos esses fatos. E outra, mas você tem desprezado o pobre. Agora, gente, nós temos um problema aqui também. Nós tivemos uma época que tinha muitos artistas que aceitaram Jesus. Alguns devem se lembrar desse período. Artista, e outra, artista tem a prerrogativa de ser famoso. Artista que aceita Jesus. E naquela época, um monte de artistas, uma leva de artistas, aceitou Jesus. E, gente, hoje, se chegar algum artista televisivo, apesar que agora a televisão está tão em descrédito que está complicada a questão de televisão, mas teve uma época que a televisão era evidente. Era algo... as pessoas tinham muita atenção para isso. E quando em algumas igrejas que ia artista, as pessoas tratavam de maneira diferenciada. E nossas igrejas passaram alguns jogadores de futebol, famosos, inclusive, né, em suas carreiras, junto com o pessoal do esporte. E foi muito legal. E certa ocasião, eu me lembro também, eu estava junto com aquele cantor, o PG. Nós tivemos um evento que a igreja, os bancos foram recolhidos, porque não para as pessoas ficarem de pé, tal era o número de pessoas que vinha ver a apresentação do PG. E lá na antessala, antes de ir para o culto, eu estava junto com a equipe que estava trabalhando, e, de repente, alguém bateu na porta e chegou lá. Irmão, tem um irmãozinho aqui que quer um autógrafo do PG. Ele consegue ter um instante para pegar um autógrafo do PG? Eu achei muito legal a atitude daquele cara, que ele falou exatamente assim: para com isso, gente. Não entrar esse pessoal aqui, não. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu sou servo do Senhor. Achei linda aquela atitude. E simplicidade, mesmo com... E ele continua sendo muito conhecido. Tem canções lindas. E Deus usa a vida dele de maneira especial. E achei bonita a atitude dele de perceber que o papel dele era outro. E que a fama que o precedia, para ele não era interessante. Ele falou: eu estou aqui para servir a Deus. E não para ser famoso e dar autógrafo. Deixa para lá. No momento, não. E, inclusive, ele saiu, nem os próprios discos dele, na ocasião era CD, ele autografou. O que a gente aprende com tudo isso? É o que o Tiago está dizendo. Mas se você tem desprezado o pobre, lembra de uma coisa: quem é que oprime vocês? Quem é que persegue vocês? Não são os ricos? Não são aqueles que fustigam vocês? E ele avança ainda. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real, presta atenção, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E aí você vai perguntar para mim: espera aí, Betão, então Tiago, depois de Jesus, evoca a lei? A lei não tinha sido banida? A lei não tinha ficado para segundo plano? A lei não tinha... Não! A lei permanece atualíssima. Nós que estamos agora debaixo do período da graça, não estamos mais debaixo da lei, nós já fomos resgatados por Jesus. O último sacrifício foi o sangue de Jesus. O último sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei morreu? Não. A lei foi, como escreve Paulo lá em Gálatas, é o aio que conduz você para Jesus. E a lei que conduz você para Jesus, que revela o pecado do homem, diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo.
Primeiro mandamento, amarás o Senhor, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, no decálogo. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. O que Tiago está colocando aqui para a igreja que é depois da crucificação, depois de Jesus ressurreto, ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar como a si mesmo. Gente, eu poderia discorrer sobre isso aqui e passar horas discorrendo sobre esse assunto. Não é o propósito aqui, é chamar a sua atenção. Que mesmo sendo cristão, mesmo crente, conhecedor de Jesus, que tem Jesus no coração, que tem uma vida bonita, que já tem uma experiência com Jesus, já foi batizado, já está vivendo a nova vida com Cristo, está no processo de crescimento, buscando a estatura de varão perfeito que é Cristo. Nessa mesma direção, continua valendo essa máxima. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Do mesmo jeito que você gosta de você, do mesmo jeito que você cuida de você, do mesmo jeito que você trata você, o teu próximo. O que ele quer dizer com isso? É bem explícito. A igreja tinha que entender que essa regra do decálogo, dos 10 mandamentos, ela é válida e ela continua valendo para a existência do cristão. Só que o cristão, como nós vimos no capítulo 1, não faz isso para obter a salvação. Ele faz isso porque ele é salvo. Isso não é... E ele continua, aí você vai entender. Tá? A mesma lei que diz não adulterarás, não matarás, se você comete adultério, não comete adultério, mas assassina, mas mata, tornou-se, se você cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E Jesus disse que eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ou seja, e ele disse, maravilhoso lembrar disso, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Eu não tenho que cumprir a lei, eu tenho que andar acima da lei. E andar acima da lei, gente, ninguém vai conseguir mesmo. E ele mesmo disse, se alguém bater na tua face direita, oferece à esquerda. Humanamente falando, fisicamente falando, pela carne, você não faz isso. Se alguém der um tapa na tua face direita, você fecha a mão e devolve com toda a força e toda a energia que você tem. Pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, no momento da afronta, no momento da perseguição, no momento da dificuldade, você olha com amor. E entender que aquela pessoa não está controlada por si mesma, mas é controlada pelas potestades, pelos príncipes das trevas. E ela te ofender ou ela te agredir, aí você mostra amor. Controlado e dirigido pelo Espírito. Por isso, vocês que são de Cristo, ele come lá no começo, vocês que já são crentes, vocês que já creram, que já receberam, que são de Jesus, aí, debaixo do Espírito, controlado, dirigido, tem que ter essa percepção, tem que ter, não pode ter uma fé burra, é uma fé inteligente, é uma fé dirigida pelo Espírito, é uma fé consciente, é uma fé trabalhada pelo Espírito. E essa fé trabalhada pelo Espírito, aí você olha a lei, e controlado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, com a visão de Deus, aí falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Percebeu a linha de raciocínio que ele vai desenvolvendo? É nessa condição, com essa intenção, com essa visão,
Ele quer que o seu proceder, que o seu agir, que a sua forma de ser, que a sua forma de ver a vida, da sua forma de ver as pessoas, que a sua forma de encarar o mundo atual, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Percebeu que ele evoca a lei e ele deixa muito claro aqui, lei da liberdade. Não é lei que te oprime, não é lei que te arrasta, não é lei que opressora, porque controlado e dirigido pelo Espírito, debaixo da lei da liberdade, dirigido por Deus, aí você vai poder exercer o juízo sem... Porque você vai exercer juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Porque, na prática, na realidade, ou no comum, você vai exercer misericórdia. E exercer misericórdia... detalhe, o que é misericórdia? Misericórdia é você tomar o lugar do outro, sentir a dor do outro e se colocar no lugar dele e agir para com ele, com a benevolência necessária para atender a sua necessidade. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E, lógico, eu não posso deixar de citar Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque se perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. É muito mais além. Porque Tiago está falando sobre vida e vida cristã. E está falando sobre uma nova concepção de vida, uma nova conduta. A nossa conduta guiada e traçada pela liberdade que nós já temos, mas pela condução que nós já temos, com os olhos de Cristo, olhando para o mundo de uma maneira diferenciada e muito mais profunda e muito mais além. E eu não olhar a circunstância... Lembra que ele tratou a circunstância à nossa volta? Mas agora está tratando de maneira específica com o nosso próximo. E, inclusive, dentro da igreja. Lógico que você fala, não, mas agora o culto presencial está limitado, a gente não encontra as pessoas. Ontem foi um dia que eu encontrei muitas pessoas. Ontem foi um dia que eu vi muita gente que eu não via há muito tempo, trabalhando para Jesus, mostrando amor. E o mais legal ainda é que o mundo está tão sem amor, está tão distante, que eu fui entregar, eles fizeram uma tulipa muito joinha, muito bonitinha, e eu fui entregar para uma jovem no semáforo. E ela chegou para mim, eu não tenho dinheiro, não tenho, estou sem dinheiro nenhum aqui. Eu falei, não precisa pagar. Do mesmo jeito é Jesus. Ele é de graça, e você pode recebê-lo de graça. Porque de graça nós recebemos, e de graça nós distribuímos. E o amor que nos alcançou foi de graça. O amor que nos acolheu foi de graça. E ele foi misericordioso, não olhando para a nossa condição de pecadores, afastados, dignos de morte, dignos de condenação, merecedores da condenação. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Pode, porventura, a fé salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento, e agora Tiago vai entrar numa questão aqui, e vai ficar difícil. Estiver necessitando de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. E que adianta isso? Assim também a fé, por si só, não for acompanhada de obras, está morta. Presta atenção, que para quem viu Gálatas, e agora vê esse texto aqui, Agostinho teve dificuldade. Agostinho, não, desculpe. Os reformadores, de um modo geral, né? Na verdade, no período da Reforma Protestante, essa carta, ela foi chamada de palha, como eu já citei. Por quem? Tá? Na época da Reforma Protestante,
o pessoal estava com uma dificuldade muito grande com relação às obras. E quando leram esse texto aqui, texto fora de contexto, só serve de pretexto, não estou criticando os reformadores. Estou dizendo que a interpretação que foi dada e depois trabalhada e depois com todo o contexto é que faz toda a diferença. E é muito importante que você preste atenção nisso. Porque a colocação que ele faz aqui, a impressão que dá é que apenas as obras são suficientes. Perceba que a gente trabalhou todo um contexto de amor, ele trabalha toda uma questão de amor, ele trabalhou, em primeiro lugar, a questão da aprovação, depois a questão do amor, ele citou amarás o teu próximo como a ti mesmo, e aí ele coloca um outro ponto, esse adendo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, ou seja, a fé não salvar essa colocação aqui, ele está falando de uma fé desacompanhada de obras. Está dizendo que apenas as obras, em nenhum momento ele diz apenas as obras. A fé desacompanhada de obras. Os frutos seguem os que creem. Os frutos são consequência de que crê. Por isso, ele vai agora numa questão social. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, que adianta isso? Estou sabendo da necessidade, estou sabendo do problema, estou sabendo que ele precisa. A fé tem que ter ação nesse caso. O que Tiago está evocando aí é a ação de uma fé existente. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras. A fé, se não for acompanhada de obras. Ele está evidenciando muito claramente. Fé, tá? A fé tem que ter obras. E junto, fé e obras é que vão gerar o fruto. É muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não esqueça disso. Tá? Fé junto, acompanhado o tempo todo de obras. É intrínseco para dar o fruto, para gerar o fruto. O que Tiago está descrevendo para a igreja, a maneira como ele está ensinando, é muito claro, é muito objetivo, para a gente não ter dúvida. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Aliás, esse versículo aqui é bastante usado em outros contextos. Mas nós, que conhecemos a Jesus, temos que ter essa visão e esse entendimento. Se você tem fé, e alguém vai dizer, não, eu faço obras, e eu estou fazendo. Então, se você vai encontrar uma instituição de caridade, geralmente guiada por algumas seitas ou denominações, achando que o fato de fazer, aliás, tem um conceito espírita nesse aspecto e nessa direção, de que fazendo obras você vai e por aí vai, e isso, inclusive, é muito forte aqui no Brasil. Onde nós já trabalhamos essa questão em Gálatas, qualquer coisa que substitua a cruz de Cristo é anátema. Então, alguém que faz as obras, que está fazendo lá caridade, vou colocar essa palavra para chamar esse alerta para você, eu não preciso nem ter fé. Eu estou fazendo e Deus está vendo o que eu estou fazendo. Já ouviu essa expressão? E aí o Tiago faz a seguinte colocação. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem que ele existe e tremem. Crer somente não é suficiente. A fé tem que ser acompanhada. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um exercício de fé. Que vocês já creram
estão buscando conhecimento, estão exercitando a sua fé. Ah, quando eu vou à igreja, daqui a pouco a gente vai ter a celebração. Eu vou para congregacionalmente, exercício da fé. Porque eu já tenho a fé, eu já aceitei. E quais são as obras da fé? Espera um pouquinho, tome cuidado. Tiago está chamando a atenção para alguns pontos. Eu quero ser mais amplo. Dava para expandir mais? Dá. Ah, então, Betão, eu ir para o culto é sinal de fé? Claro. Eu estar aqui na escola bíblica dominical é sinal de fé? É, claro. Estou aprendendo de Deus. Estou buscando a face do Senhor. Estou buscando conhecer mais a sua palavra. E ele dá uma colocação insensata. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso ele foi creditado como justiça. Em algumas traduções, imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Quando Tiago escreve isso, alguns críticos falam assim, mas espera aí, ele não foi justificado pelas obras. Mas Tiago está dizendo, é justificado por obras e não apenas pela fé, porque a obra dele, a fé, o moveu a oferecer seu filho. A fé moveu Abraão. Se ele não tivesse esse movimento da fé, não ficaria evidenciada a sua fé. Caso semelhante a de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada também porque quando acolheu os espias ao sair para por um outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esse exemplo de Abraão, eu quero chamar a atenção de vocês. Alguns escritores, né, colocam que a associação de fé e obras aqui, tá? Ela foi usada, alguns dizem que foi usada de maneira equivocada. Mas o que Tiago está mostrando, quem sou eu para criticar um homem inspirado por Deus? O que Tiago está mostrando é que a fé em ação, fé em movimento, fé agindo, o resultado da fé foi a obra. Ah, mas ele podia escolher? Podia. Ele podia dizer para Deus de maneira nenhuma, Deus, não vou fazer sacrifício com meu filho, não. Que história é essa? Viajou na batatinha, Deus? O Senhor me prometeu as coisas, o Senhor se vira para cumprir aí. Lógico que eu estou tomando por um outro lado extremo, para que você entenda a ação de Abraão e o que está aqui, Tiago está relatando. Da mesma maneira, Raabe, que viu que eram homens de Deus, que ela era uma prostituta, e a sua fé a moveu. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, Romanos 3, 28. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pois, por obra da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2,16, isso nós vimos. Tá? Mas, eu quero colocar Mateus 3,8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 5,16. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Percebe que caminhando junto. E o mais legal ainda, tá? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Pelos seus frutos é que vocês serão reconhecidos. Ah, Betão, então eu tenho que andar com uma faixa agora, eu sou crente. Isso não é fruto. Isso é rótulo. A maneira como você cumprimenta o seu vizinho, a maneira como você trata as pessoas que prestam serviço para você, a maneira como você chega na igreja. Gente, já aconteceu de passar por algumas pessoas e não falar nem graça e paz. Preocupado com alguma coisa ou outra, e a pessoa às vezes fica chateada. Pô, passou por mim, nem cumprimentou, nem falou alguma coisa. Nós estávamos chegando ontem lá na igreja e aconteceu uma situação bem legal. Eu cumprimentei um grupo de irmãos, né, logo que eles chegaram, né? E estávamos lá conversando, tá? Eu saí e depois chegaram outros irmãos. Aí eu cheguei para esses irmãos, graça e paz, irmão, tudo bem, tudo bem? Aí eu digo, peraí, irmão, graça e paz. Não, nós já nos vimos, não, tem que cumprimentar, que vai que o irmão veio aqui e fala assim, ó, não cumprimentou, deve ter alguma coisa contra o outro aí. Lógico que todo mundo deu risada, foi de uma maneira de brincadeira, mas é nessas coisinhas, nesse pequeno detalhe. Ah, então eu vou ter que cumprimentar todo mundo, nem as pessoas que eu nem conheço. Fica difícil numa igreja que, num culto, tem 860 pessoas. Não dá para cumprimentar todo mundo. Não dá para abraçar todo mundo. Aliás, agora não pode nem abraçar, né? E nem era para fazer, nem para ter contato e nem ficar perto, né? Ainda mais do jeito que está essa pandemia. Mas o que eu quero mostrar com isso é que o que eu sou por fora, o que as pessoas veem, elas não me veem por dentro. Mas a minha atitude positiva e que redunda em frutos para a glorificação a Deus. Gente, quem é que não gosta de ser bem recebido? Quem é que não gosta de ser saudado? Aí você fala assim, Betão, mas isso aí é uma ponta de orgulho, não é não? Não vai nessa direção? Agora, gente, eu estou olhando para aquele que é escolhido de Deus, salvo por Jesus, amado do Senhor, meu irmão em Cristo. E eu, quando eu começo a pensar nisso, gente, eu tenho vontade de abraçar as pessoas. Eu tenho, e outra, né? Em que eu posso ajudar? E nós estamos num momento, gente, que tem muita gente precisando de ajuda. Ah, Betão, aqui em casa a situação está difícil, sabe? O dinheiro aqui é contado. Estamos chegando agora no final do mês, o dinheiro já acabou lá no dia 15. Estou dizendo para você ir além daquilo que você pode, mas o que tiver ao seu alcance, fazer no básico, no cumprimento, na saudação. E, lógico, depois que passar a pandemia, no abraço, no beijo, no estar junto, no orar um pelo outro. Está sabendo que o irmão está desempregado? Ora por ele. Está passando por enfermidade? Ora por ele. Ficamos sabendo agora que o Rodney, querido nosso, também está com Covid. Vamos orar por ele. E assim vai. Eu faço parte do grupo dos intercessores, então eu recebo a relação daqueles que estão, pessoas que precisam de oração, e Deus tem me levado a orar por essas pessoas. Algumas eu não sei quem é. Não conheço. E pelo nome, eu não consigo ligar o nome à pessoa. Mas nós estamos orando. Pedindo ao Senhor visita. Deus, nesse momento, restabelece a integridade física. Isso é amor. Ô, Betão, você é o cara, hein? Você... Não sou o cara, não, gente. Eu sou um pé de chulé. Que Deus teve misericórdia da minha vida. E estou aprendendo, e agora com o Tiago, a frutificar. E frutificar sem ninguém ver. Orando pelas pessoas, orando pelo pastor, orando pela igreja. E fica aqui a dica. Isso é dar fruto. Isso é frutificar. No básico. Lógico. Se Deus falar ao teu coração, com toda certeza você vai frutificar no avançado e vai dar muito mais fruto. Finalizando. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos para fazer obras. Não somos salvos pelas obras. Mas a nossa conduta cristã será de fé e obras. Lógico, relembrando, não fazer acepção é não deixar de fazer obras.
É não deixar de fazer.